Oi, gente. Vamos começar com a prisão em flagrante. Gente, como o próprio nome diz, flagrante diz algo repentino, algo momentâneo, né? Então, o objetivo da prisão em flagrante é fazer cessar aquela situação em flagrante. Fazer cessar aquela situação que acabou de acontecer, fazer cessar aquela situação que está acontecendo, fazer cessar a ocorrência daquele determinado crime. É uma situação, como a própria doutrina costuma dizer, de fazer cessar o crime em chamas. Aquele momento delituoso. O objetivo é esse, tá? E por ser uma questão de obrigação, né? Por exemplo, o agente público, ele tem a obrigação de fazer cessar aquela situação em flagrante. Qualquer pessoa do povo também pode fazer cessar. É lógico que aí eles não têm uma obrigação, igual os agentes públicos têm. Mas qualquer pessoa do povo pode dizer, esteja preso, né? Vocês sabem bem disso. Ou seja, isso significa que não vai se considerar hipótese de constrangimento ilegal, por exemplo, quando a pessoa comete, quando a pessoa prende, quando o agente público prende aquela situação. Então não se considera constrangimento ilegal a prisão em flagrante ocorrida, claro, dentro dos limites da lei, né? Não se considera constrangimento ilegal, também não vai se considerar como violação de domicílio, não vai se considerar como se o agente público estivesse no exercício arbitrário das próprias razões, enfim. O que se considera é que aquela situação ela merece ser cessada, que aquele crime em chamas mereça ser cessado, né? Natureza jurídica, é aqui que reside o maior problema. Parte da doutrina vai dizer que a prisão em flagrante é uma cautelar. Parte da doutrina vai dizer que ela é uma pré-cautelar, né? E aqui há dois problemas, né? Veja, se a gente considerar ela como uma pré-cautelar, a gente não vai exigir todos aqueles dispositivos, todas aquelas exigências que o artigo 282 possui, se a gente considera ela como uma pré-cautelar. Se a gente considera ela como uma cautelar, a gente faz incidir as hipóteses e aquelas exigências do artigo 282, né? E aí que reside a maior briga da doutrina. Porque há pessoas que vão dizer, não, a prisão em flagrante ela é uma cautelar e por isso ela precisa ter ali evidente a necessidade e adequação. Há quem diga que por ser uma pré-cautelar, o objetivo dela seja diferente de uma cautelar. Ou seja, o objetivo é simplesmente fazer cessar aquela situação em flagrante, aquela situação do crime em chamas. Enfim, a maior parte da doutrina vai entender que se constitui como uma pré-cautela. Inclusive, em muitos concursos públicos se diz isso, porque o objetivo seria fazer cessar aquela situação em flagrante. A minha opinião pessoal é que ela deve atender aos requisitos do artigo 282 também. Então, ela deveria ser considerada, ao meu ver, em uma natureza jurídica de cautelar, né? Então, se não há necessidade, não há adequação para aquela situação específica, ainda que ocorra a existência do crime em chamas, não deveria haver uma prisão em flagrante se, por exemplo, a situação concreta não possibilita uma prisão. Quando o crime, por exemplo, em abstrato, é um crime muito pequeno e que a prisão do sujeito se mostra desproporcional, ainda que seja uma prisão em flagrante, né? Então, ao meu ver, ela deveria se enquadrar como uma cautelar. Porém, a maior parte da doutrina vai enquadrar ali como uma pré-cautela, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui que seria uma pré-cautelar, ou seja, um prelúdio para a adoção de eventuais medidas cautelares para a pessoa. O objetivo é que as outras medidas cautelares que possam vir a ser aplicadas tenham eficácia, tá? E o que vem a ser esse estado de flagrância, né? Bom, para o estado de flagrância vai depender da modalidade de flagrante que a gente esteja falando. No que tange ao flagrante próprio, real ou perfeito, é a situação que está prevista no inciso 1 e 2 do 309, ou seja, é um instante seguinte da infração que o sujeito acabou de cometê-la, tá?
considerável entre a prática do fato e a realização da prisão em flagrante. É o flagrante comum. É o sujeito que acabou de roubar um celular da vítima e que está correndo daquela situação em flagrante, acabou de cometê-la. Ou aquele instante em que o sujeito acabou de pegar o celular, ainda de posse daquele celular em mão, ainda fazendo a subtração daquele bem, vira as costas e o agente policial o prende. É uma situação que o agente ou está cometendo ou acabou de cometê-la, tá? Flagrante impróprio ou quase flagrante, né? É uma situação que ocorre em um lapso de tempo logo após. Logo após, a gente sabe que é uma análise abstrata. O que vem a ser logo após? Será que é 2 minutos? 24 horas? 5 horas? A lei não diz. Porém, a doutrina e a jurisprudência vão estabelecer que esse logo após tem a ver com o quê? Perseguição, tá? Ou seja, é necessário que haja um intervalo de tempo ininterrupto em que o sujeito tenha sido perseguido, tá? Ou seja, o inciso 3º vai dizer é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que o faça presumir ser autor da infração. Aqui a gente cuida de uma atividade de perseguição. Essa perseguição, para que ela se enquadre como flagrante impróprio, ela tem que ser contínua, ininterrupta. Pode ser que dure 24 horas. Se, por exemplo, os agentes estão há 24 horas perseguindo aquele agente, aquele sujeito que acabou de cometer o delito, né? Por exemplo, uma questão de tráfico. O sujeito saiu lá do bigorrilho, né, onde ele vendeu aquela substância e tá indo, sei lá, para Balneário Camboriú. Nesse período de tempo, por 5 horas que durou a perseguição, os agentes policiais estão lá na cola do sujeito, né? Estão lá, passaram por vários locais e continuam perseguindo o sujeito, né? É ininterrupto essa questão. Então, flagrante, para ser considerado impróprio, é necessário uma perseguição, né? E que haja um lapso temporal ininterrupto, tá? O flagrante presumido ou ficto é diferente do flagrante impróprio, porque aqui, embora naquele também se presuma, mas aquele há uma perseguição, porque você sabe quem é o agente. Lá no flagrante impróprio, há uma certeza, ou pelo menos indícios fortes, de quem foi aquele sujeito que cometeu o delito, né? Aqui não, aqui é um flagrante presumido. Por quê? Porque o sujeito é encontrado com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Lá naquele flagrante impróprio, além da perseguição, há um indicativo de que aquele sujeito é o autor, não porque ele está com os objetos daquele crime, mas porque existe uma questão de perseguição, né? Eu só vou perseguir quem eu tenho indicativos de quem seja, né? Agora, o flagrante presumido, não. Flagrante presumido, não estou falando de uma perseguição, estou falando daquele sujeito que, vamos imaginar, você acabou de ser vítima de um roubo e você aciona, por exemplo, a polícia e a polícia, né, ouviu apenas as suas descrições de como é o seu celular, de quem foi aquele sujeito e depois você, não importa esse lapso de tempo, você encontra um sujeito com aquelas mesmas características narradas e com o celular da vítima, né? Isso aqui é uma hipótese de flagrante ficto ou presumido. Não estou falando aqui de uma perseguição, né? Estou falando aqui de a pessoa é encontrada com os bens, pertences, enfim, com os objetos do crime, tá? Eu não tenho uma autoria bem definida como eu tenho no flagrante impróprio. Agora, casos especiais
lícitos. Não confundir, tá? O flagrante esperado é uma hipótese de flagrante lícito, tá? Em que a polícia ela obtém um prévio conhecimento de uma infração, tá? Que poderá ser praticada, ou seja, não foi praticada ainda, e vai até o local do fato, né? Eu fiquei sabendo que no dia 24 de setembro haverá descarga de substâncias tóxicas em tal local, né? Ali no Bigorrilho, por exemplo. E aí a autoridade policial vai até o local e aguarda lá no dia 24 para que ocorra esse descarregamento, tá? É lógico que aqui a gente está falando de uma obtenção de informação por um meio lícito. Se, por exemplo, eu obtenho essa informação a partir de uma quebra de sigilo telefônico ilícito, a prova também será ilícita, né? Então vamos imaginar que a gente obtenha essa informação a partir de um grampo ilícito. Um grampo feito no celular do sujeito de maneira ilícita, ou seja, sem autorização judicial. É evidente que aí, em decorrência dessa prova ilícita, o flagrante será ilícito, embora sua natureza jurídica seja lícita. O flagrante diferido ou protelado, isso aqui decorre da ação controlada, incluída aqui pela lei de associação criminosa, né, lei de organização criminosa, perdão. Então, nesses casos, existe uma intervenção policial na prática ilícita, né, daquela organização criminosa. É diferente do flagrante esperado. No flagrante esperado, eu sei daquela informação de um crime que irá acontecer. Aqui, eu tenho uma intervenção policial naquele determinado caso. E eu espero no momento que vai acontecer aquele crime. É tipo assim, o sujeito que está dentro de uma organização criminosa, o sujeito infiltrado, digamos assim, que está dentro de uma organização criminosa. Eu sei que vai acontecer um crime mais grave, né, do que aqueles que, enfim, eu já tomo conhecimento, sei que vai acontecer um crime mais grave, sei que vai acontecer um sequestro, por exemplo, porque eu, por exemplo, faço parte fictamente daquela organização criminosa e sei que vai acontecer um sequestro, sei que vai acontecer um assalto a banco. Então, antes de eu prendê-los, pela aquela situação, eu espero aquela situação mais grave para que eu faça o flagrante, tá? É hipótese de ação controlada, tá, gente? É lógico, né, que isso tudo deve ser comunicado ao juiz para que isso tudo ocorra, né? A hipótese de ação controlada precisa de autorização, né? E o flagrante nos crimes permanentes, né? São hipóteses em que o crime em si, ou seja, a consumação delitiva se prolonga no tempo. Por exemplo, sequestro, hipótese de crime permanente. O crime em si, a consumação delitiva vai se prolongar no tempo. Nessa situação, o flagrante poderá acontecer em qualquer momento, tá? Então, enquanto durar a permanência, o agente poderá ser preso em flagrante, pois está cometendo a infração delituosa. E nesse caso, vai se considerar como flagrante próprio, real, aquele comum que a gente viu logo no começo, o inciso 1º e 2º, né? Crimes habituais é diferente dos crimes permanentes, porque aqui o crime a situação concreta só vai se tornar um crime caso haja o requisito de habitualidade. Por exemplo, exercício ilegal da medicina, não basta uma prática ilegal, é necessário que eu sempre pratique o exercício ilegal da medicina. Curandeirismo, é necessário que eu pratique habitualmente essa prática, né? Manutenção de casa de prostituição, o próprio nome aqui já diz, manutenção. Para eu manter, eu preciso de um estado de tempo, né? Então, nesse sentido, apesar de posição contrária, tipo Badaró, Nutti, enfim, entende-se possível a prisão em flagrante nesses crimes, se o agente é surpreendido na prática do ato e se recolhe no mesmo momento indícios ou provas robustas acerca daquela prática habitual, né? Então,
na questão do crime habitual, a gente tem uma divergência doutrinária de que vai dizer que não, no crime habitual não vai se considerar esse flagrante, né? É necessário que aquela situação concreta, ou seja, só vai se considerar flagrante caso a pessoa esteja praticando no exercício daquela situação. Agora, aqui, a maior parte da doutrina vai entender que sim, é possível o flagrante se ele é surpreendido na prática, né? Então, se eu pego o sujeito praticando o exercício da medicina, né? Se eu pego o sujeito, aí tudo bem. Agora, os casos ilegais ou ilícitos, flagrante preparado ou provocado. Aqui o sujeito, digamos assim, ele é impelido a cometer aquela prática delituosa, né? É o típico caso da mãe, coitadinha, que é enganada pelo filho que diz assim: ah, mas foram eles que me levaram a cometer isso, foram os meus amigos, né? Digamos assim, é nessas situações concretas que pode acontecer o flagrante preparado ou provocado. Cuidado com quem você anda, tá, pessoal? Então o sujeito ele é impelido a cometer o crime. Por si só ele não cometeria, mas ele é provocado a cometer aquele delito, né? Então é o policial, por exemplo, que tá ali junto de um sujeito qualquer que ele quer prender, né? O agente policial normalmente tá com a intenção de prender o sujeito, mas não tem elementos suficientes para prendê-lo. Então o que ele faz? Ele fala assim: hein, por que você não vai? Fuma aí um baseado? Fume aí, nem dá nada. Dele, mas é que eu não tenho. O agente policial já sabe. Então faz o seguinte, vai ali comprar na boca. Não, nem vai dar nada. Fica tranquilo. Vai ali comprar você tá muito nervoso, vai ali, eu fico de boa. Ou pega do seu amigo que tá do seu lado. Pega aí. E aí ele vai lá e provoca aquela situação de flagrante, tá? O próprio nome diz, flagrante provocado, tá? Evidentemente que isso é uma situação ilícita. Agora, o flagrante forjado, né? É a implantação de provas para o flagrante. É diferente de eu impelir a pessoa a fazer aquela situação criminosa. Aqui, eu coloco elementos de prova, é mais grave ainda, né? Então, por exemplo, eu numa batida policial, tô a fim de prender aquele sujeito e jogo droga no carro do sujeito e eu aprendo por tráfico de drogas, né? Então, eu jogo aquela substância entorpecente no carro para que ele seja preso em flagrante. Ou seja, o crime em si não existe. Eu crio aquela situação, né? Então, um flagrante forjado para incriminação, né? É evidente que nesses casos, em prisão ilegal, deve ser relaxada a prisão. Vedações. Em algumas situações, embora esteja ocorrendo a prática delitiva, não vai se admitir a prisão em flagrante. Presidente da República, ele só vai ser sujeito à prisão por crime comum em razão de sentença condenatória. Claro, no exercício de suas funções, né, gente? Dos acusados de infração de menor potencial ofensivo. Inclusive, aqui muitas das pessoas vão dizer que por isso a prisão ela se enquadra em natureza jurídica de cautelar, né? Porque aqui há uma exigência de uma adequação, né? O crime em si é de menor potencial ofensivo. E aí, nesse caso, é necessário todo um procedimento. Então, não haveria prisão em flagrante em crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles da Lei 9.099, cujas penas são iguais ou inferiores a 2 anos, pena máxima, né, em abstrato. Beleza? Próximo vídeo conversaremos sobre prisão temporária. Até, gente!